Olá pessoal, professor João Diniz aqui com mais uma aula de matemática para os alunos do oitavo ano. Vamos continuar aqui a fazer as nossas revisões, nos descritores de matemática. Então vejam só, nessa aula de hoje nós iremos revisar o D20, o descritor 20, que ele trata do quê? Vamos fazer a leitura aqui, do descritor 20. Vejam só. Ele busca resolver problema com números inteiros envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, quando a gente estuda lá no sexto ano, o conjunto dos números naturais, ou conjunto N, esse conjunto ele é composto, pessoal, vocês lembram muito bem, pelo 0, 1, 2, 3, infinitamente aqui, É o conjunto dos números naturais, que naturalmente, nós utilizamos no dia a dia, tá certo? Depois, nós somos introduzidos a um conjunto maior, chamado conjunto dos números inteiros e representado pela letrinha Z, certo? É o conjunto dos números inteiros. Nesse conjunto, o que é que nós podemos encontrar? Podemos encontrar o conjunto dos números naturais, não é verdade? E assim por diante, mas também podemos encontrar novos elementos, que são os elementos negativos, tá certo? E aqui eu vou colocar de amarelo. Por exemplo, eu tenho o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim por diante, tá certo? Então, aparecem esses novos elementos aqui, que são os famosos números negativos, tá certo? Sim, professor, mas qual é a importância disso, nas operações? É porque, pessoal, é o seguinte, quando nós trabalhamos com números negativos, teremos que tomar cuidado com certas relações de sinais, tá certo? Aquilo que a gente chama de regrinha de sinal, Quando a gente vai somar, subtrair, multiplicar, dividir ou potenciar, nós temos que tomar cuidado com as regrinhas de sinais, que certamente vocês lembram, Essas regras de sinais, elas se dividem em dois grupos, não é isso? O grupo das adição e subtração, tá? E multiplicação e divisão. Então, as regras se dividem em dois grupos, tá certo? Só para relembrar, na adição e na subtração, sinais iguais a gente soma e repete o mesmo sinal. Sinais diferentes, nós subtraímos e repetimos o sinal do número maior. Já na multiplicação e divisão, sinais diferentes, nós subtraímos os números, e repetimos o sinal daquele número, ou melhor, o contrário, isso aí é na adição e subtração, Na multiplicação e na divisão, sinais iguais, o resultado sempre será positivo. Sinais diferentes, o resultado sempre será negativo, tá certo? Eu não vou escrever isso aqui, porque certamente você já tem isso na sua mente, da prática que você tem, dos conteúdos anteriores de matemática. Mas é bom a gente separar isso na nossa mente, Multiplicação e divisão, sinais iguais positivos, sinais diferentes negativos. Adição e subtração, sinais iguais, soma e repete sinal, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do número maior, ok? Então vamos aqui, trabalhar alguns exemplos, exemplos simples, mas que são de extrema importância, para que nós possamos relembrar um pouco, a aplicação desses conceitos aqui, das operações com os números inteiros, fazer a aplicação dessas técnicas aqui. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá aqui começar nossos exemplos. Veja só. Exemplo 1, Os termômetros abaixo indicam as temperaturas registradas em um mesmo dia em duas cidades brasileiras, Então aqui temos a cidade de Curitiba. Se a gente ler a informação do termômetro, o que nós temos aqui, Curitiba neste momento estava marcando menos 5 graus, ou seja, uma temperatura abaixo de zero, Aqui, abaixo de zero. É como se a gente pegasse esse termômetro, pessoal, e colocasse na vertical aqui,
na vertical, imagine que esse seja o termômetro, observe que a temperatura é menos 5, né, que é o zero. A temperatura menos 5, ela se encontra abaixo, certo, do zero, se nós colocarmos esse termômetro na vertical, tá certo? É por isso que temperaturas negativas, nós dizemos que são temperaturas abaixo do zero, tá certo? Já em Fortaleza, pessoal, nós conseguimos ler aqui no termômetro de baixo que a temperatura registrada era de 35 graus acima de zero. Veja, está à direita do zero, né? Mas se a gente colocar esse termômetro na vertical, essa temperatura está acima de zero, portanto é uma temperatura positiva. É a temperatura que eu posso escrever sem o sinal de mais, simplesmente. Não preciso escrever mais 35. Se eu escrever 35 apenas, eu subtendo que esse sinal, que este número é positivo, ok? Tudo bem? Então, em uma cidade eu tenho uma temperatura negativa e em outra uma temperatura positiva, e bastante alta, inclusive. Qual é a diferença entre... Aí eu vou chamar a atenção aqui para essa palavra, tá? Qual é a diferença de temperatura entre essas duas cidades? Gente, diferença nos remete a uma operação de subtração, tá certo? Diferença, sempre você tenha isso em mente, tá? Diferença se refere a uma subtração. Qual a diferença de temperatura entre essas cidades? Gente, é muito tranquilo. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar a temperatura maior, certo? E subtrair, já que eu estou querendo uma diferença, da temperatura menor. Neste caso, a temperatura maior é 35, menos a temperatura menor. Mas a temperatura menor ela já é negativa. Então, para não misturar os sinais, o menos da minha subtração com o menos, que indica a temperatura, eu vou usar um parênteses aqui, menos 5. Tá bom? É aí que entra, pessoal, o que eu falei com vocês, a questão da regrinha de sinal. Nós aplicamos aqui, ó, uma regrinha de sinal, tá? Eu vou repetir o 35 e aqui eu vou pegar o oposto do número que está dentro do parênteses, tá certo? O sinal negativo antes do parênteses, ele indica que nós devemos tomar o oposto do número que estiver dentro do parênteses. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, mais 3. Esse sinal de mais, pessoal, ele indica que a gente vai pegar o próprio número que estiver dentro do parênteses, sem alterar o seu sinal. Portanto, se aqui dentro do parênteses eu tenho mais 3, eu vou tomar aqui, para fazer a conta, o próprio mais 3, tá certo? Se eu tivesse o contrário, se eu tivesse menos e o mais 3 aqui dentro. Esse sinal de menos aqui fora agora, ele iria dizer o seguinte, ó, tu vai ter que tomar como referência o sinal oposto do número. Portanto, isto daqui se transformaria no oposto de mais 3, que é menos 3. Tá? Ou o que a gente chama simplesmente de menos com mais, a gente faz um joguinho de multiplicação, dá menos. Então, menos com menos, né? A gente usa isso aí, nós aplicamos a regra de sinal da multiplicação e menos com menos é mais. Ou, se você quiser usar a lógica do oposto, pegando o oposto de menos 5, eu vou ter de mesma forma o mais 5. Tá bom? Então, tem essas duas formas de você pensar. Isto toda vez que houver um sinal de menos antes de um parênteses. Tudo bem? Ok? Sempre tenha este cuidado que ele vai influenciar dentro do parênteses aqui. Portanto, a soma, veja, a gente está fazendo uma subtração. Mas devido ao fato desse jogo de sinal do menos da subtração com o menos do menos 5, isso se transformou numa adição. 35 mais 5 eu vou ter 40, beleza? 40, letrinha C aqui, pessoal. 40 graus é a diferença, tá bom? Ou seja, se você for contar, e aqui está indo de 5 em 5, se você for contar a distância de 35 para menos 5, você vai achar 40, ou seja, a diferença de 40, tá? Lembrando que está indo de 5 em 5 aqui as marcações, tá bom? Vamos para mais um exemplo aqui. Ó, exemplo 2. Analise a seguinte situação problema. Analise a seguinte situação problema.
A temperatura era de 6 graus negativos, tá? Então já vou escrevendo aqui. A temperatura era de 6 graus negativos e sofreu uma diminuição de 4 graus. Então sofreu uma diminuição de 4 graus. Podemos afirmar que a temperatura passou a ser de... Então veja, você tem um termômetro, você pode resolver isso de duas formas. Ou da maneira realizando o cálculo em si, ou analisando isso em um esquema, em um desenho. Porque veja só, se eu tiver aqui um termômetro, tá? Vamos imaginar que a temperatura inicial era de menos 6, como está falando no texto. Eu vou botar o menos 6 aqui, tá? Imagine que isso aqui seja uma reta. Eu vou colocar a temperatura menos 6 aqui, ó. O zero está lá para cima, né? Então aqui está o menos 6. Aí, abaixo do menos 6 eu teria o menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, e assim, né, por diante, menos 12, 13 e assim por diante. Só que, partindo do menos 6, que é a temperatura inicial, houve uma diminuição de 4 graus. Então, ó, diminuiu 1, foi para menos 7. Diminuiu outro grau, foi para menos 8. Diminuiu outro grau, foi para menos 9. E diminuiu 8 grau, outro grau, né? Desculpa. Diminuindo outro grau, foi parar em menos 10 aqui a temperatura. Então, a temperatura foi de menos 6 para menos 10. Ela passou a ser menos 10. Tá bom? Então, essa é a resposta alternativa à letra C. Professor, como é que eu poderia achar isso daqui, essa mesma resposta, pelo cálculo matemático aqui? Então, menos 6, menos 4. Lembra daquela regrinha? Lembra daquela regrinha? Você aqui não tem multiplicação e nem tem divisão. Você não observa isso aqui. Então, o que sobra é o outro conjunto de jogo de sinais, né? Sinais iguais, soma e repete. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Como aqui os sinais são iguais, eu vou somar os números, tá? Os números, na verdade, os módulos dos números, tá? Mas eu não quero entrar aí nesse detalhe agora. Então, eu vou pegar o 6 e somar com o 4, né? O módulo de menos 6 é 6, o módulo de menos 4 é 4. Então, estou somando os módulos, vai dar 10. Tudo bem. E o sinal? O sinal a gente repete, né? Nós repetimos, já que são números iguais, ou melhor, são sinais iguais, tá bom? Então aí a gente encontra a temperatura menos 10 também por este método, tá certo? Então aí ficaria a critério do aluno, não é? Escolher um método ou outro, tá certo? Então vamos lá. Numa cidade da Argentina, a temperatura era de 12 graus Celsius. Então vou já anotar aqui, ó. 12 graus Celsius é 12 graus positivo, tá? Como é que eu sei, professor? Porque se não fosse, teria que estar no texto alguma informação indicando que era negativa. Tipo, a temperatura era de menos 12, ou a temperatura de 12 graus abaixo de zero, tá? Ou de 12 graus negativos. Teria que indicar. Como não falou, eu entendo que essa temperatura é positiva. 5 horas depois, o termômetro registrou menos 7, ou seja, a temperatura foi de 12, foi parar lá em menos 7. Tá lá embaixo, tá? A temperatura variou de 12 para menos 7. A variação da temperatura nessa cidade foi de... Olha só, a variação de temperatura nessa cidade foi de... Pessoal, ele quer saber quanto foi que variou, quantas unidades de temperatura variaram daqui para aqui. Tá certo? A temperatura inicial, tá? Para a temperatura final. Quanto foi que variou nessa queda de temperatura? Aí, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a temperatura inicial, certo? E subtrair da temperatura final. Tá certo? Então, aí eu acho a variação de temperatura. Tá bom?
Então, eu vou ter 12, certo? 12 menos 7, tá certo? 12 menos 7. Então, eu vou ter aqui, ó, aquele joguinho de sinal que a gente conversou, né? Vai ficar menos com menos positivo, ó. E 12 mais 7, 19. Portanto, a variação de temperatura foi de nada mais, nada menos que 19 graus Celsius. Tá certo? Nessa queda de temperatura, houve uma variação de 19 graus Celsius. Veja só, a variação, isso aqui é a variação. Isso significa dizer que a temperatura é de 19 graus, não. Tá certo? A temperatura final não é 19, a temperatura final é menos 7. Agora, quanto foi que variou? Variaram 19 graus Celsius. É tipo assim. Você tinha, em um mês, vamos supor, em um mês você ganhava R$300. No outro mês, você passou a ganhar R$500. Quanto foi que variou? Qual é a variação de lucro que você teve? Digamos assim. Você não variou 500. Não variou 500. Por quê, professor? Porque de 300 para 500, variou quanto? Para cima, né? Variou 200. Como é que eu acho isso? É o 500 menos 300. Então, variou de 200. Entende agora o que é variação? Não significa dizer que você agora variou 500, nem que variou 300. Não significa isso. Significa o quanto mudou. Neste caso aqui, quanto foi acrescentado no 300 para chegar em 500. Isso é a variação do lucro, nesse caso aí. Tá bom? No caso da temperatura, a ideia é quase a mesma, tá? Você tem que entender essa questão da variação. Tá bom, pessoal? Mais um exemplo aqui, ó. Na correção de uma prova, de um concurso, cada questão certa vale mais 5, né, mais 5 pontos. Cada questão errada você perde 2 pontos, ó, menos 2 pontos, tá? E a cada questão não respondida, você perde 1 ponto, tá? Então aqui, número positivo está ganhando, número negativo está perdendo pontos. Das 20 questões da prova, Antônio acertou 7, errou 8 e deixou de responder as restantes. O número de pontos que Antônio obteve nesta prova foi, bem, vamos descobrir aqui quanto foi que ele ganhou primeiro, depois quanto foi que ele perdeu e descobrir depois quantas foram que ele deixou de responder, tá? Depois a gente descobre quanto foi que ele obteve no final. Vamos lá, por partes. Quantos pontos ele ganhou? Ele só vai ganhar quando ele acertar, concorda? É o que está no texto. Ele acertou quantas questões? Das 20, ele acertou, ó, ele acertou 7. E 7, cada uma vale 5 pontos positivos. Então, 7 vezes 5 pontos positivos. 7 vezes 5, 35 pontos positivos ele ganhou. Ele ganhou 35 pontos, tá? Dessas 20 também, ele errou 8. Então, 8 vezes. Cada questão errada vale quantos pontos? Menos 2. Então, 8 vezes menos 2. Regrinha de sinal. O 8 está positivo, né, gente? E o 2 está negativo. Na multiplicação, sinais diferentes vai dar negativo, tá? 8 vezes 2, 16. Opa, ele já perdeu 16 aqui nessas questões que ele errou. Ele deixou de responder o resto. Ora, com que resto, professor? Você tinha 20 questões, beleza? Certo. 5 ele acertou, 8 ele errou. Quer dizer, das 20, a gente já tem aqui no nosso cálculo 5 que acertou mais 8 que errou, a gente já tem 13. Certo? 5 que questões acertam. Ou melhor, não, peraí. 5 é o ponto, né? 7 questões que ele acertou, tá? 7 questões que ele acertou e 8 questões que errou. 7 e errou 8. Então, 7 mais 8, 15. Ele já fez 15 aí, tá? Então, sobraram aqui, obviamente, 5, né? Se eu tenho 20 e eu já sei que 15, né?
já está aqui no meio do meu cálculo, 5 ele deixou de fazer. O que é que eu faço com esses 5 que ele deixou de fazer? Ó, a questão diz que cada questão não respondida vale menos 1. Então, vai ser 5 vezes menos 1, utilizando a mesma regrinha de sinal, ó, mais com menos, menos, 5 vezes 1, 5. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o somatório desses valores, tá certo? Eu vou fazer o somatório, tá, dessas pontuações. Vou somar tudo isso aí, tá ok? Ou eu simplesmente subtraindo dos pontos que ele tem. Veja, ele tem a 35. Desse 35 que ele ganhou, vai ser retirado 16. E também vai ser retirado 5. Tá? Então, 35. Eu posso juntar tudo que vai ser retirado. Então, aqui eu vou ter o quê? 21. Tá certo? E 35 menos 21, pessoal, o que é que a gente vai ter? 14, né? Então, ainda sobram 14 pontos. Veja que esse 35 menos 14 dá um número positivo. Então, tá aqui a alternativa, a letrinha A, tá bom? Alternativa correta, a letrinha A. Então, 35, 14 pontos é o que ele obteve nesta prova. Beleza? É uma questão bem tranquila, bem fácil, né? Mas que aqui a gente já trabalhou a ideia de jogo de sinal, interpretação da questão, né? Operações básicas que você tem que ter este conhecimento, beleza? Então vamos aqui dar sequência, pessoal. A pirâmide abaixo foi construída da seguinte forma: cada número na linha acima é a soma dos números que estão imediatamente abaixo. Exemplo, esse número D aqui, ó, esse número D, tá? Tá aqui na nossa pirâmide. É igual. Quem é que está abaixo do número D? Menos 3 e mais 2. Então, este número D é a soma de menos 3 com mais 2. Por isso que dá 1 positivo aqui. Né? Se você tem ó, menos 3 mais 2, o que é que isso aqui vai dar? Ó? Aqui fora o sinal é positivo, quando não aparece. Né? O sinal positivo não altera, então menos 3 sai do jeitinho que está. Sinal positivo não altera o mais 2, então o mais 2 sai do jeitinho que está. Sinais diferentes, ó, eu vou subtrair, né, que dá 1, e repete o sinal do número maior em módulo. No caso aqui, o número maior em módulo é o menos 3, sinalzinho, ó, negativo. Por isso que dá menos 1. Então, esse número D aqui, a gente já sabe que ele é menos 1, tá bom? Só que a pergunta é o seguinte, seguindo essa lógica, né, este exemplo, descubra o número que está no topo da pirâmide. Ou seja, eu quero descobrir o valor de A. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, o D é menos 1. Vamos descobrir o E? Vamos descobrir aqui o valor de E. O valor de E vai ser menos 2 mais menos 2, ó, certo? Mais menos 5, que é justamente quem está logo abaixo de D. É menos 2 e menos 5, tá certo? Ó, sinal positivo não altera o menos 2, sinal positivo não altera o menos 5. Opa, professor, aqui os sinais são iguais. Você soma os números, vai dar 2 mais 5, 7, e repete o sinal deles, ó, o sinal negativo. Então, menos 7 vai ser o E, beleza? Certo? Vamos descobrir o F. O F, letrinha F, vai ser menos 5 mais 9, que está logo abaixo também de F. Então, ó, sinal positivo não altera o menos 5. Eu digo sinal positivo, pessoal, é porque ele está ali sem a gente enxergar, né? Ele está ali sem a gente enxergar, tá bom? Então, continuando aqui, ó, o menos 5 não vai ser alterado, o mais 9 também não vai ser alterado, tá certo? Então, o que é que eu vou ter aqui, ó? Menos 5 mais 9, sinais diferentes, né? Subtrai e repete o sinal do maior. Ou uma outra forma que eu gosto de pensar. Menos 5 eu estou devendo, mais 9 eu estou pagando. Uma dívida qualquer. Então, se eu devo 5 e pago 9, sobrarão 4. Se sobra é positivo. Então, mais 4. Tá certo? Mais 4 aqui é esse F. Daí eu vou encontrar o B, depois o C. Utilizando esses valores aqui, ó. B e C. Tá? Primeiro achando B, ó, vai ser menos 1, certo? Mais menos 7. Então aqui, ó, não altero o menos 1, não altero o menos 7, tá bom?
Sinais iguais, soma e repete, isso aqui vai dar menos 8. Então, B é menos 8. Agora falta achar o C, ó. Menos 7 mais, ó, menos 7 mais 4. Certo? Então, aqui eu vou ter, ó, não altero menos 7, não altero mais 4, tá? Eu devo 7 e pago 4, eu devo 7 e pago 4, ainda fico devendo 3. Então, esse C vale menos 3. E, por fim, para achar o A, não é? Menos 8 e menos 3. Ó. Então, menos 8 mais menos 3. Certinho? Tem que ter cuidado. Eu estou fazendo aqui rápido, pessoal, mas aí você pode pausar o vídeo, tentar fazer, retornar, ver se acertou, assistir novamente essa parte, se você não entendeu, se não ficou claro. Estou fazendo rápido aqui, né, para o vídeo não ficar tão longo aqui. Né, e também supondo que você já tem uma certa habilidade, né, na realização desses cálculos básicos com números inteiros. Tá bom? Mas qualquer dúvida é só retornar o vídeo. Então, ó, não vai alterar o menos 8, não vai alterar o menos 3. Veja qual é a importância, veja a importância grande de você ter a noção do que é que acontece quando existe um mais antes do parênteses e um menos antes do parênteses. Né? O mais antes do parênteses não altera, né? Não altera. Já o menos altera sim. Altera como, professor? Inverte os sinais de quem estiver ali dentro. Tá certo? Ó, sinais iguais, agora eu somo os números, que eu vou ter 11, e repete o sinal de menos. Então, menos 11, tá certo? Menos 11 é o valor de A. Tá certo? Só que aqui na questão tem... deve estar faltando aqui a alternativa, tá, pessoal? Realmente houve um erro aqui na hora da formatação da questão, tá certo? Houve um erro aqui na hora da formatação da questão, acredito eu, tá certo? Então, deveria ser aqui, ó, menos 11. Opa, menos 11, tá certo? Então, alternativa A de avião. Tá ok, pessoal? Então, qualquer dúvida aí você retorna o vídeo, tá ok? Então, vamos lá. Paulo, em seu segundo voo livre, conseguiu superar em 8 quilômetros a sua primeira marca. Se nos 2 voos ele percorreu um total de 80 quilômetros, qual a distância percorrida em seu segundo voo? Calma aí. Paulo fez 2 voos. Primeiro voo, certo? E o segundo voo. Nesse primeiro voo, ele percorreu uma distância que a gente não sabe, tipo uma distância X quilômetro. Na segunda etapa, ou seja, no segundo voo, a questão diz que ele conseguiu superar em 8 quilômetros, ou seja, ele percorreu a distância do primeiro voo mais 8 quilômetros. Tudo bem até aí? Estou escrevendo só o que está no texto. Se nos 2 voos ele percorreu um total de 80 quilômetros, qual a distância percorrida em seu segundo voo? Então, vamos lá. A questão diz o seguinte, ó. A distância percorrida no primeiro voo mais a distância percorrida no segundo voo foi x mais 8. Se dá um total de 80, consigo descobrir o valor de x aqui nessa equação? Não consigo? Ó, novamente, ó, o sinal positivo não vai alterar ninguém aqui, tá certo? Então, eu vou ter x mais 8 igual a 80. X mais x eu tenho 2x mais 8 igual a 80. Passando o 8 negativo para o segundo membro, né, pessoal? 80 menos 8. 2x igual ao quê? 2x igual a 80 menos 8, 72, né? Isolando o x, ó, o 72 vai ser dividido por 2, que vai dar 36, tá certo? Então, o x da questão vale 36, ou seja, na primeira etapa, ele, como é o próprio x, né? Na primeira etapa, ele andou 36, ele voou 36 quilômetros. E na segunda, que é x mais 8, ó, então é 36 mais 8,
E aqui eu vou ter o quê? 36 mais 8, 44 quilômetros percorridos na segunda etapa do voo. Tá certo? Ok? Ou melhor, no segundo voo. Tá? Então, 44. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Nossa próxima questão aqui. Veja abaixo o boletim de Joãozinho. Tá? Veja abaixo o boletim de Joãozinho. Aqui o boletim de Joãozinho, né? Sétima série, as disciplinas e as notas em cada disciplina aqui, pessoal. Pergunta: qual é a média das notas de Joãozinho? Média, apareceu uma palavrinha aqui, ó, média. Você não lembra, média é um conteúdo lá de estatística, né? A média é a soma dos valores dividida pela quantidade de valores. Tá certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui para calcular a média das notas de Joãozinho? Eu vou somar as notas, ó. 7 mais 6 mais 9 mais 6. Eu vou pegar essa soma, eu vou dividir ela depois pela quantidade de notas, né? 1, 2, 3, são 4 notas aqui que eu vou usar para dividir, tá? Qual é a soma, professor? A soma dá quanto? A soma no numerador, ó. 7 mais 6 é 13. 13 mais 9, 22. 22 mais 6, 28. Dividido para 4, essa média, pessoal, qual é o número que eu dividi para 4? Qual é o número aqui, ó? 7, né? Por quê? Porque 7 vezes 8, 7 vezes 4, 28. Então, a média das notas de Joãozinho é 7. Então, uma questão aqui, ó, que ela tratou de quê? Tratou de média, uma média aritmética, né? Média aritmética. Tá certo? E também aqui exigiu de você a capacidade de interpretação, de análise das informações, né? De operação aqui matemática mesmo, a divisão, a adição. Então, tudo isso ele tem seu valor na questão. Tá? Questão 8. As regras de um campeonato de futebol são: primeira regra, cada vitória corresponde a 3 pontos positivos. Vou escrever aqui, ó. Segunda questão, segunda regra, melhor dizendo, cada derrota corresponde a 2 pontos negativos. Tá aqui escrito. Cada empate corresponde a 1 ponto negativo. Tá aqui escrito. Tá? Ao término do campeonato, um time obteve os seguintes resultados: 3 vitórias. Então, vou pegar esse valor aqui e multiplicá-lo por 3. Certo? Uma derrota. Então, pegar esse valor aqui e multiplicar por 1. E 2 empates. Deixa eu pegar esse valor e multiplicar por 2. Quantos pontos alcançou esse time? Bem tranquilo, né, pessoal? Ó, um número positivo multiplicado por 3 positivo vai dar 9 positivo. Tá? Então, ó, eu tenho aqui 9 positivos que vem lá das vitórias. Das derrotas, eu só tenho uma derrota. Ó, menos 2 multiplicado por 1, né? Não positivo, sinal negativo, vai dar negativo. E 2 vezes 1 é 2. Pronto. Tá? E aqui, pessoal, a mesma coisa. Ó, menos 1 vezes 2 só inverteu a posição aqui do sinal. Vai dar o menos 2 do mesmo jeito aqui, não é? Menos 2 também. Então, agora você vai fazer a continha. Tu tem 9. Você pode fazer isso aqui em duas etapas. Você tem 9 pontos, ó. Você está positivo, então eu tenho 9, certo? E retiro 2. Óbvio que vai sobrar 7. Desses 7 que sobrou, eu tiro 2 de novo. Então, tirando 2 de novo, vai sobrar 5 pontos. Então, esse é o saldo final, não é? Do campeonato aí, deste time. O saldo deste time nesse campeonato aqui, levando em consideração as informações que estão presentes no nosso texto aí. Tudo bem?
Vamos mais aqui para mais um exemplo, pessoal. Ó, Renato brincou de um jogo que possui 3 etapas. Na primeira etapa, Renato ganhou 230 pontos. Então, na primeira etapa, ele ganhou 230 pontos e perdeu 290. Então, ele ganhou 230, perdeu 290. Tá? Então, lembre-se, ganhar é positivo, perder é negativo. Na segunda etapa, ele ganhou 210 pontos. Então, ele ganhou 210 e perdeu 120. Perdeu 120. E na terceira etapa, ele ganhou 180 e perdeu 250. Qual foi a pontuação total de Renato nessas 3 etapas? Ou seja, eu preciso saber qual é o saldo de pontos em cada etapa e depois fazer o balanço desses pontos, concorda? Então vamos lá, ó. Na primeira etapa aqui, ó, né? Ele perdeu mais do que ganhou nessa primeira etapa. Ele perdeu 290, ganhou 230. Então isso aqui vai dar um resultado negativo, né, pessoal? Qual é a diferença aqui, ó? Né? A diferença de 60 pontos. Então ele está com o saldo devedor de 60 pontos. Claro que você pode fazer a continha, subtrai e repete o sinal do maior, né? Mas se você for fazer, ó, vai dar justamente o menos 60, tá? Então aqui, ó, 0, 6, 0, 60 pontos negativos por conta do sinal do menos 290, tá bom? Na segunda etapa, ele ganhou mais do que perdeu, então esse resultado vai sair positivo, tá? 210. De 210, a gente tira os 120 que ele perdeu, né? 0, 2 para 11, 9, tá? Aqui vai virar 1, 1 menos 1, 0. Então, sobrou 90 pontos. E na terceira etapa, né, ele perdeu mais do que ganhou, então vai dar negativo e a diferença vai ser de quanto? Ó, de 180 para 200 já tem 20. Para 250 vai ter mais 50, né? Então 70 pontos aqui vai ser a diferença. Tá certo? Então aqui está o saldo de cada etapa, pessoal, de cada etapa. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o balanço desses valores aqui, ó. Tá certo? Gente, se eu devo 60, vamos supor aqui, ó, eu devo 60 e pago 90, eu estou devendo 60 e estou pagando 90, quer dizer, eu vou ter um saldo aqui, retornando aqui, desculpa aí, pessoal, mas é assim mesmo, a gente vai aprendendo no decorrer, né? Então vamos lá, fazendo o balanço aqui, eu estava falando o seguinte, agora eu vou fazer o balanço dos valores, vou fazer de 2 em 2 para não prejudicar, né, o entendimento, tá? Então, ó, menos 60 mais 90, eu estou devendo 60, estou pagando 90, então vai sobrar dinheiro aqui, vai sobrar 30, tá certo? Sobrou 30. Agora, desses 30, ó, eu vou ter que fazer a continha com menos 70. Então, 30 positivo menos 70, né? Eu tenho 30 reais para pagar uma dívida de 70. Não vai dar, né? Mas vai dar para pagar um pedaço. Mas eu ainda vou continuar devendo. Devendo quanto, professor? A diferença aqui, ó, de 70 para 30 é de 40. Então, aí, ó, o resultado final, né? A pontuação final deste jogo, neste jogo, Renato ficou com a pontuação negativa, né? De menos 40 pontos. Ficou devendo 40 pontos. Tá bom? Questão 10 para a gente finalizar aqui a nossa revisão, nossa discussão aqui dessas questões muito bacanas. Pessoal, um copo cheio de água pesa 325 gramas. Se jogarmos metade da água fora, seu peso cai para 180 gramas. Qual o peso do copo vazio?
relendo a questão, viu? A questão não é tão simples, não. É simples, mas se a gente não lê ela com muita atenção, desliza. Um copo cheio de água, ele pesa isso. 325 gramas. Se jogarmos metade da água fora, seu peso cai para 180 gramas. Opa, peraí. 325 menos 180, 5 menos 0, 5, 2 para chegar em 12. Ou melhor, 8 para chegar em 12. 4, aqui vai virar 2, e 2 menos 1, 1. Opa! Quer dizer, professor, que a variação foi de 145, não é? 325 menos 180. Veja, quer dizer, quando eu jogo metade da água fora, é como se eu tivesse pegado 145 gramas e tivesse jogado fora. Tá certo? É como se eu tivesse pegado 145 gramas e tivesse jogado fora. Mas isso aqui representa somente metade da água. Tá? Metade da água. Vou usar até a fórmula da água, que é metade do H2O. Tá? Opa, mas o copo estava cheio e metade representa 145, a outra metade também é 145, a outra metade de água, certo? A outra metade de água também é 145, tudo bem? Afinal, professor, quanto tinha de água neste copo? Tinha 145 mais 145, portanto, 145 vezes 2. 145 vezes 2. 10 vai 1, 2 vezes 4, 8 e 1, 9, 2 vezes 1, 2. Quer dizer, de água, só de água tinha 290 gramas. Certo? Só de água. Mas o copo cheio com água, o copo com água, o conjunto copo com água, pesava quanto? O conjunto todo pesava 325 gramas. Eu já sei que somente a água, toda a água, pesava isso daqui. Ó. Se eu subtrair, eu acho quanto pesa somente o copo. Tá? Então, 5 para 10, ou melhor, 5 menos 0, 5. 9 para 12, ó, 9, 10, 11, 12. 9 para 12, 3. Né? Isso aqui virou 2, e 2 menos 2, 0. Então, 35 gramas apenas, né? Isso é a massa, pessoal, somente do copo. 35 gramas, tá? E de água a gente vai ter o quê? 290 gramas. Se você somar 35 e 290, vai dar 325, é o conjunto tudo. Tudo bem? Então, pessoal, a gente vai finalizando aqui a nossa aula, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido um pouco, né, essas questões para vocês, tá bom? E até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir. Um forte abraço para vocês, bons estudos, tá? E até a próxima aula.